Olá, queridos leitores, leitoras do nosso clube, sejam muito bem-vindos. Mais um dia, mais um encontro ao vivo com a Palavra de Deus. Hoje é o nosso dia de número 318 do nosso plano de 365 dias. Vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado por mais um encontro deste clube e com o objetivo de lermos a Tua Palavra, interpretarmos os textos, adquirimos conhecimento, sabedoria e, é claro, sempre através da ação do Teu Espírito, por causa da Tua infinita graça, bondade e misericórdia. E é por isso que estamos aqui, Senhor. Louvamos o Teu nome, pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Oramos em nome de Jesus. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos entrar em um novo livro, o livro do profeta Ageu. Sempre trago para vocês, no início de um novo livro, a visão panorâmica, para que vocês já estejam atentos quanto à mensagem desse livro, o objetivo do livro, o propósito para que foi escrito, para que o profeta entregou esta mensagem, no caso dos livros proféticos, né? Inclusive já determina aí também o caráter do livro, é um livro profético, uma narrativa de profecias, muitas vezes para o tempo em que eles estavam vivendo, outras apontavam para um tempo futuro e muitas outras também para os últimos dias, os nossos dias e os dias que nós estamos aguardando. Então a gente tem que sempre estar atento nisso, a profecia para que tempo que é. Bom, Ageu, ele desafiou o povo que estava desanimado, o povo de Jerusalém, a se examinar, a observarem o modo que eles estavam vivendo, e estimulou o povo ao fixar novas prioridades e colocarem como prioridade agradar a Deus. Ageu fala para o povo que eles deveriam se lembrar de que Deus estava com eles, de que era o Senhor que estava controlando toda a situação e o futuro, e de que Deus desejava que eles fossem um povo santo. Uma das mensagens principais aí do profeta Ageu. O livro não afirma com muita clareza quem escreveu esse livro. Não temos aqui uma informação muito clara de que seja o profeta Ageu, mas nós temos citações frequentes apontando para a palavra de Deus ao profeta Ageu. Então, nós podemos aí supor, de uma forma até mais forte, de que Ageu tenha sido o escritor desse livro. Contexto histórico: em que tempo o profeta Ageu ministrou? Por volta de 587 a.C. Exatamente quando Nabucodonosor ele veio a Jerusalém e nessa ocasião invadiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, destruiu toda a cidade. Grande parte do povo foi levada ao cativeiro babilônico, como vocês já conhecem a história. Durante 70 anos, eles ficaram ali cativos. Depois de 70 anos, eles voltam para Jerusalém, assim como Jeremias predisse, assim como Isaías predisse. Isso de fato aconteceu. Bom, depois de certo rei derrotar o Império Babilônico, que era o império que dominava, Nabucodonosor, do Império Babilônico, dominava quando houve essa invasão e esse exílio do povo, um outro rei chamado Ciro. O rei Ciro, ele emite um decreto, após vencer o Império Babilônico, ele emite um decreto dizendo o seguinte: todos os exilados devem voltar para suas terras, como um instrumento de Deus também, e como isso já havia sido predito. Então, Deus usa primeiro um rei inimigo para atacar Israel e levá-los ao exílio. Depois Deus usa outro rei inimigo chamado Ciro para liberar o povo. Depois de 70 anos, que o povo volte. Todos os exilados que estiverem aí na Babilônia estão autorizados a voltarem para a sua terra natal. Então, o que acontece? O povo de Judá volta
e eles começam ali a reconstruir a cidade. Cerca de 43 mil pessoas. Eles começam a reconstruir a cidade e entendem que deveriam começar pelo templo, a reconstrução do templo. Mas o que acontece? No 7º mês do ano que eles retornaram, o governador Zorobabel e sumo sacerdote, que estava liderando ali na construção de um altar para adoração a Deus, ele lança os alicerces, começa ali a reconstruir, porém os seus esforços foram interrompidos. Nos próximos meses foram interrompidos. Os samaritanos eles começam a virem do norte, a Jerusalém, e eles tentam frustrar a reconstrução do templo. Eles tentam desanimar as pessoas. Nós já lemos isso também nos livros mais históricos. Tentam desanimar as pessoas para que elas não possam reconstruir o templo, enfim. E aí a falta de ânimo acaba que prevalece. E os muros não estavam sendo restaurados, não estavam sendo reedificados, e houve uma grande fome. É aí onde entra a história mais específica agora, que nós vamos ler, do profeta Ageu. Então, porque as pessoas desanimaram de reconstruir o templo, não priorizaram a reconstrução do templo, vem uma grande fome sobre a cidade. As pessoas elas entram em crise. E Ageu ele vai dizer por que isso estava acontecendo. Bom, o que acontece? Depois que as pessoas desanimam de reconstruir o templo e passam a não priorizar a reconstrução do templo, porém reconstruírem as suas casas, vem essa grande fome e o profeta Ageu revela para eles: olha, vocês estão passando por essa crise, por esse período de fome, porque vocês desprezaram a reconstrução do templo do Senhor. Nós vamos ler isso no capítulo 1 e no capítulo 2 do profeta Ageu. Então, como um propósito para a sua mensagem, para esse livro ser escrito, nós entendemos o seguinte: Ageu ele vai persuadir o povo a glorificar a Deus por meio da reconstrução do templo. E os argumentos dele é o seguinte: vocês precisam deixar de se concentrar nas suas próprias necessidades e se concentrarem nas necessidades do Senhor. A priorizarem a necessidade do Senhor, que é reconstruir o seu templo. Naquele tempo era a morada, né? A morada do Senhor. Naquele tempo, claro. Nós vemos também o seguinte, que Ageu, ele fala com o povo para não desanimar por causa da construção não ser igual à primeira. Nós vamos ver que as pessoas também estavam desanimadas porque elas olhavam para o templo e pensavam o seguinte, e até diziam: nós não vamos conseguir deixar o templo como ele era antes. Porque antes, quando o rei Salomão construiu, o reinado tinha muito ouro, muito dinheiro, muita mão de obra, o templo era muito glorioso. E agora nós estamos vendo aqui, não está ficando como era da primeira vez. Então ele vai animá-los nesse ponto, nós vamos ver isso no capítulo 2. E também ele vai destacar o seguinte, que as pessoas não deviam ser impuras e profanas. Nós vamos ver isso no capítulo 2 também. E não, como que eu posso dizer, validarem, não dar foco, ênfase a um sentimento de impotência que eles estavam tendo. Mas a gente vai falar mais sobre isso na leitura do livro, dos capítulos, tá? Isso, de certa forma, contribui para toda a Bíblia e para nós do seguinte: ao observarmos a mensagem do profeta Ageu, nós entendemos e nos lembramos que devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar. Ele precisa ser sempre a nossa prioridade. Então, Ageu chama a comunidade dos exilados após o retorno. Entenda o que está acontecendo na história. Nós já lemos aqui que o povo foi atacado, o povo foi exilado, ficaram 70 anos e voltaram. Na volta, a cidade deveria ser reconstruída, a começar pelo templo.
mas eles desanimaram, desistiram e estavam cuidando da própria vida. Então Ageu motiva, os incentivos e mostram que eles precisariam priorizar, concentrar na vontade de Deus e não simplesmente se concentrar, em seus próprios benefícios, em seu conforto material e deixar de honrar a Deus. A leitura do capítulo é muito interessante quando ele faz essa comparação e fala: a casa de vocês é uma casa maravilhosa, é uma casa de alto padrão, porém a casa de Deus está lá em ruínas. Então é interessante a forma que Ageu ele falou com o povo. Então esse compromisso deles deveria refletir no trabalho da reconstrução do templo. Isso corrobora com o ensino de Cristo quando ele disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando Ageu fala para o povo: olha, vocês estão tendo falta das outras coisas, do alimento, vocês estão em crise, passando fome, mas porque vocês deixaram de buscar em primeiro lugar as coisas de Deus. Então, em uma visão ampla de todo o pensamento bíblico, esse ensino cruza, né? Esse ensino se confirma. Devemos buscar em primeiro lugar, priorizar as coisas de Deus e as outras coisas seriam acrescentadas. E a obediência dessa questão que Ageu levantou, com certeza declararia ou daria toda a glória a Deus. E Deus estaria satisfeito então com essa obediência e, consequentemente, restauraria a situação do povo. E a restauração final aponta também, claro, para o pacto messiânico, como nós temos visto em todos os profetas, e ele diz que vai restaurar o templo de uma forma gloriosa. Eles estavam atentos para a primeira construção, a primeira obra, o primeiro templo construído com ouro, com riqueza, uma coisa gloriosa, e estavam desanimados a olhar fisicamente para o templo. Mas Ageu leva eles a olharem para o segundo templo, que se chama Jesus Cristo, da bem da verdade. Bom, a gente vai entender isso na leitura do capítulo 1 e 2. Vamos partir para a leitura aqui então. Ageu, capítulo 1. Versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Esse Josué aqui não é aquele Josué, sucessor de Moisés, não, tá? Bom, e ele disse o seguinte, versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz: o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então, o que as pessoas estavam dizendo? Que não tinha chegado o tempo de edificar a casa do Senhor. Olha só. Não é hora da gente ficar preocupado em edificar a casa do Senhor, o templo. Vocês vão entender mais para frente que eles achavam que era hora de cuidar da casa deles. Primeiro a deles, depois o templo. Então, é isso que vocês andam dizendo aí. O profeta fala. Versículo 3. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas e esta casa ficar deserta? Essa expressão casa forrada significa uma casa de alto custo, uma casa de alto padrão. Uma casa forrada naquele tempo era uma casa onde se investia um valor a mais, tinha um valor agregado a mais para que a casa fosse toda forrada. Então ele diz, então peraí, não é tempo de edificar a casa de Deus, mas é tempo de deixar a casa de vocês como uma casa de alto padrão, uma casa forrada, enquanto a casa do Senhor está em ruínas, deserta. Versículo 5. Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos:
considerai os vossos caminhos. Vamos considerar. Então vocês estão dizendo que não é tempo de priorizar a casa de Deus, é tempo de priorizar a casa de vocês? Então, considere o que está acontecendo. Veja o caminho de vocês, veja a trajetória de vocês, veja o resultado disso. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tens o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Então veja, considera o caminho de vocês. Olha onde isso vai dar. Trabalham muito, colhe pouco. Come, não se sacia. Bebe, também não se sente satisfeito. Considere isso. Versículo 8. Subi o monte, e trazei madeira, e edificai a casa, e me agradarei nisso, e serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus desejava que o povo priorizasse o templo. Deus desejava que o povo edificasse a casa, e nisso ele se agradaria. Vós esperaste o muito, e eis que veio a ser pouco. E quando o trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, e cada homem corre à sua própria casa. Portanto, o céu sobre vós retém o orvalho, e a terra detém os seus frutos. E chamei uma seca sobre a terra, e sobre as montanhas, e sobre o trigo, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, e sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor seu Deus o enviara, e o povo temeu diante do Senhor. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo. E eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, no 24º dia do 6º mês, o 2º ano do rei Dário. Então veja, o Senhor fala que ele mesmo que tinha levantado aquela grande crise, e falou o porquê. Por quê? Porque enquanto a casa do Senhor está em ruínas, vocês estão preocupados aí apenas com a casa de vocês. Então, por isso que vocês estão passando por essa situação. É claro que o texto é uma narrativa pontual, é uma narrativa para aquelas pessoas que estavam desprezando a reconstrução do templo, onde naquela época era a casa de Deus, a morada do Senhor, a habitação do Senhor, e estavam preocupados com a sua própria casa. Então, é uma narrativa para aquele tempo. Mas é claro que nós podemos olhar para esse texto, trazermos para os dias de hoje, como eu disse, e entender que nós também devemos priorizar o reino, buscar o reino, e as outras coisas serão acrescentadas. Focar em missões, contribuir para que a palavra seja divulgada. Você que congrega em uma igreja, se envolver com a missão, ajudar nas despesas da igreja, pagamento do aluguel, o avanço, as ações sociais, enfim, as despesas fixas, contribuir. Há muitos que, infelizmente, frequentam esses lugares, os lugares onde as pessoas se reúnem como igreja, e não se importam. Não se importam se o banco precisa de uma reforma, se a parede precisa de uma pintura, se tem uma luz queimada, se tem uma despesa para pagar. Não importa. Se a minha casa está tudo bem,
Se a minha casa, a parede está pintadinha, os móveis estão bons, a luz está funcionando, não tem lâmpada queimada, tá bom. A igreja pouco importa. Isso é um alerta para nós. Capítulo 2, versículo 1. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: Quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E agora como a vedes? Isto não é como nada aos vossos olhos? Então, o que estava acontecendo aqui? Muitos estavam tendo uma atitude negativa ao olhar para o templo. Eles diziam que o templo nem se comparava com o primeiro templo. Então, muitos que viu a primeira glória, o primeiro templo, e agora estavam vendo o segundo templo, e achavam como nada, né, aos olhos deles. Isso estava também desanimando o povo, como eu falei, na visão panorâmica. Versículo 4. Mas agora, sê forte, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, ó Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Sê forte todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Conforme a palavra do pacto que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações. E o desejado de todas as nações virá. E eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Repare, olha aí na tela, que o desejado está com D maiúsculo. Então veja, vocês estão desanimados por causa da construção física. Vocês estão olhando para um templo e achando que em glória ele é menor do que o primeiro. Mas eu vou fazer com que o desejado de todas as nações venha. E o desejado com D maiúsculo de todas as nações aponta para Cristo, aponta para o Messias. Ele é o desejado. Vamos continuar, você vai entender. Versículo 8. A prata é minha e o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa, última, não é a glória da segunda casa. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei, dizendo: Se alguém leva carne santa na borda de suas vestes, e com sua borda tocar no pão, ou na sopa, ou no vinho, azeite, ou qualquer alimento, porventura ficará isto santificado? E os sacerdotes responderam e disseram: Não. Muita atenção para isso, deixa eu te explicar isso aqui. Ele fala por uma comparação. Se ler só o texto, talvez passe despercebido. Deixa eu explorar mais esse texto para você entender. Vamos lá. O que estava acontecendo aqui? O povo estava desanimado, porque ao olhar para a parede, tá? Ó, parede. Beleza, construção do templo, eles estavam achando o seguinte: esse templo nem se compara com o primeiro. O templo da glória de Deus, construído por Salomão, não se compara com esse que nós estamos agora reerguendo e construindo. O que eles acreditavam? Que a parede era santa, que a glória estava ali por causa da beleza do templo. E o Senhor vem dizendo: calma, sejam fortes,
reconstruam o templo porque isso é necessário. Mas o desejado das nações, ele ainda vai vir. E ele virá. E quando ele vir, a glória da última casa, não é da segunda, tá? Muitos crentes, às vezes, usam esse versículo de forma isolada para atribuir uma mensagem de confissão positiva diante das suas perdas. Por exemplo, perdeu um carro. Aí fala assim, não, fulano, fique em paz, porque a glória da segunda casa será maior que a primeira. Você perdeu esse carro, mas vai vir outro bem melhor. Tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver com esse versículo, tá? Nada. Eu já vi gente falando assim, o casamento acabou e tal, houve divórcio, separação, o marido virou a cabeça, foi embora. Fique em paz, fulano, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai te dar um marido muito melhor. Não tem nada a ver com esse versículo, tá? Nada. Vocês vão entender. Para as pessoas entenderem melhor, o profeta fala o seguinte, o Senhor fala através do profeta o seguinte, pergunte aos sacerdotes acerca da lei. Vai na lei e veja lá na lei o seguinte, se alguém leva carne santa na borda de suas vestes e com a sua borda tocar no pão, na sopa, vinho, azeite ou qualquer alimento, porventura isso ficará santificado? E os sacerdotes responderam e disseram, não. Qual é o X da questão aqui? Veja bem, a pergunta é a seguinte, se o toque de alguma coisa santa transfere santidade para outra? E a resposta é não. O X da questão é esse. O sacerdote, ele tem uma roupa santa, ungida, uma veste consagrada, as vestes sacerdotais. Tá. Se a borda daquela veste tocar no pão, tocar na sopa, tocar no vinho, no alimento, porventura aquilo fica santificado? O que a lei diz? A lei diz que não. Não há transferência de santidade ao toque de uma veste consagrada, uma coisa consagrada, uma coisa santa, uma coisa santificada ao Senhor. E esse versículo aqui também faz cair por terra, né, os falsos apóstolos e profetas que andam pegando as suas vestes e querendo transferir santidade, né? Pega, enxuga o suor, né, e dá para a pessoa como que se transferisse algum poder, alguma coisa. Mas isso é uma outra questão, né? Não dá nem para a gente entrar nisso agora com mais profundidade, porque também eu já falei isso quando nós lemos lá sobre as vestes de Paulo, né? Quem está no clube desde o início do ano sabe. Mas veja que coisa. X da questão. Porventura, uma peça santificada transfere santidade? A resposta foi não. O texto é claro. E os sacerdotes responderam e disseram não. Então disse Ageu, se alguém estiver impuro por causa do contato com o corpo morto e tocar em qualquer destas coisas, ficará ela imunda? E os sacerdotes responderam e disseram, ela ficará imunda. Aí sim. Qual o X da questão? Se há uma coisa imunda e alguém tocar naquela coisa imunda, ela vai ficar impura? Sim, a lei diz isso. Lembra que não pode chegar próximo a um animal morto, não pode comer carne sufocada. Sansão perdeu a força, foi quebrando o voto. Lembra por causa do leão que foi colocado no mel, um leão morto, e ele não podia, ele tinha um voto de Nazireu, lembra? Então, ele está levando o povo a pensar. Se tocar em uma coisa santa, transfere santidade? Não. Se tocar em uma coisa impura, se torna impuro? Sim. Então veja a conclusão agora. Olha só que interessante. Versículo 14. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante de mim, diz o Senhor. E assim é toda a obra das suas mãos, e tudo o que ali oferecem é imundo. Então, assim é esse povo. Conforme as perguntas que ele fez, assim é esse povo. O povo está agindo dessa forma. Por que o povo é imundo? Porque praticaram coisas erradas.
chegaram próximo ao que não deveria. Pecado, idolatria, etc. e tal. E o povo está achando que eles seriam santificados por causa do templo. Eles estavam achando que uma coisa santificada transferiria santidade para eles. Mas não é assim. Versículo 15. E agora eu vos rogo, considerai isso desde este dia em diante. Antes de se colocar pedra sobre pedra no templo, então já considere. Antes de vocês começarem a reconstruir o templo, já considere isso. Não é o templo que santifica ninguém. Antes desses dias, vinha alguém a um montão de 20 medidas, e havia somente 10. Quando alguém chegou ao lagar para tirar 50 vasilhas, havia somente 20. Eu vos feri com queimadura, com ferrugem e com granizo, e em toda a obra das vossas mãos, e ainda assim não voltaram para mim, diz o Senhor. Considerai agora, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que a fundação do templo do Senhor foi estabelecida, considerai isso. Por acaso, ainda há semente no celeiro? Sim. Além disso, a videira, a figueira, a romanceira, a oliveira não têm produzido desde esse dia? Eu vos abençoarei. E mais uma vez a palavra do Senhor veio a Ageu aos 24 dias do mês, dizendo: Falai a Zorobabel, governador de Judá, dizendo: Eu farei tremer os céus e a terra. Eu derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos pagãos. Eu derrubarei as carruagens e os que neles andam, e os cavalos e os cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, meu servo, filho de Sealtiel, diz o Senhor, e te farei como um sinete, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Então, qual é a mensagem central aqui, do capítulo 2? A mensagem central do capítulo 2 é o seguinte, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Por quê? A glória dessa última casa será maior do que a primeira. Olha aí. Porque eu farei tremer todas as nações, e o desejado, que é Cristo, de todas as nações virá, e eu encherei, esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então veja, a glória que eles estavam querendo era no templo físico, e a glória seria ver ele muito bonito, melhor do que o primeiro. A glória que Deus disse que daria seria o desejado, Cristo, das nações vindo e enchendo quem? A última casa, muito mais do que encheu a primeira. Vamos ver se todo o meu esforço aqui valeu a pena. Respondam. O primeiro templo, construído pelas mãos dos homens, foi cheio da glória de Deus, porque o Espírito de Deus habitava ali, a presença de Deus habitava ali, certo? Era um templo muito bonito. E eles estavam achando que deveria ser dessa forma. E aí o Senhor vem e diz: não, fiquem tranquilos. Reconstrua o templo, não se importem. Antes de colocar a primeira pedra, entendam. Não é essa coisa santa que transfere santidade, esquece isso. Mas o desejado de todas as nações virá e ele vai encher de glória. Quem? A última casa. Agora eu pergunto, quem é a última casa que é cheia da glória de Deus? Através do desejado que é Cristo, que já veio. Quem é essa última casa onde habita a glória de Deus? Responda, por gentileza. Vou esperar vocês responderem aqui e a gente encerra. Vamos lá, 30 segundos. Quem é essa última casa que o Senhor disse que seria cheia da glória dele e muito maior do que a primeira? Quem é? Já vou digitar aqui a minha resposta, mas antes eu quero ver a sua. Quando eu ver a primeira... já vi a primeira aqui, Vou digitar a minha resposta. Glória a Deus. Todos colocando aí, somos nós. Eu escrevi aqui, essa casa sou eu. Essa casa sou eu.
Que coisa maravilhosa, que glória, hein? Olha que bacana. Somos nós, isso, ó, somos o templo do Espírito Santo, somos nós, essa casa sou eu. É isso, meus irmãos, é isso. Que maravilha, né? Que maravilha. É isso aí. Então, quando vocês ouvirem esse versículo, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Aí você, peraí, não tem nada de segunda casa, é a glória da última casa. E essa palavra não diz respeito a conquistas materiais ou pessoas, diz respeito a nós. A última casa onde habitará o Espírito. Primeiro habitou num templo construído por mãos humanas, agora habita em nós. É a última. Depois essa casa aqui fica por aqui e a gente sobe e recebe um corpo glorificado. É a última casa, acabou. E a glória da última casa será maior do que a primeira? Não, já tem sido. Já tem sido. Isso já se cumpriu. Somos nós. Que maravilha, né? Bom, assim encerro mais um livro, glória a Deus, mais um livro concluído. Espero que vocês estejam ávidos aí pelo próximo ano. Está chegando. E nós vamos minerar a palavra. Vai ser um ano de muito crescimento. Vai ser um ano de muito crescimento. Um abraço de fé e força. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.